Os sonhos e esperanças de Hernán Cortés rodavam em sua mente frente ao espetáculo mais impressionante que havia visto em sua vida até aquele momento. Ali estava, no comando de uns 400 espanhóis e milhares de índios, em meio a majestosos vulcões nevados. Ainda não sabia que tipo de força o havia levado até Tenochtitlan. Não estava seguro de como proceder. Cortés improvisava sobre a marcha, fazia planos de ocasião que iam mudando de acordo com as circunstâncias que se apresentavam. Se entregou a algo muito mais poderoso que ele. Uma força e uma voz o impulsaram a seguir adiante. E ele simplesmente se rendeu. Cortés se assumiu mais como um iluminado que como um estrategista. Refletiu com os olhos cravados nos imensos templos que se viam ao longe. Sua visão estava perdida na cidade que teria frente a si. 3 meses atrás teria fundado seus barcos para obrigar-se a ir mais adiante. Aí estava a hora, depois de haver enfrentado guerras e firmado alianças, na porta de entrada ao centro do Império Azteca. Do outro lado dos vulcões se estendia o domínio da Tríplice Aliança. Essas alianças e vales viviam em um perpétuo estado de guerra. Todos odiavam os astecas, segundo lhe havia dito o cacique irmanado a Cortés. 400 espanhóis, 4.000 totonacas, alguns taínos com 12 cavalos e carregando igual número de canhões e algumas poucas escopetas tomaram o caminho de Tlaxcala. Não havia nada nesses movimentos de que não havia se inteirado Montezuma, através de uma vasta rede de espiões. Os espanhóis se maravilharam e aterrorizaram. A cidade era gigantesca, muito maior que Sevilha. Um grande muro decorado chamou sua atenção. Mais de perto, descobriram que estava cheia de crânios. O templo os deslumbrou com sua altura e majestade, mas as escadarias estavam manchadas de sangue humano. Todos estavam admirados e ninguém compreendia bem o que ocorria. Nunca se está preparado para que em seu tempo se cumpram as profecias. O asteca desapareceu e regressou com serventes, carregados de presentes. Entrou pela porta grande, pela mesma que entraram Alexandre em Jerusalém ou César em Roma. Essa foi a façanha histórica de Cortés. Não é nada mais, nem tampouco menos. Gerou um choque violento, sem dúvida, o qual dependeu muito mais da humanidade que de Cortés, e protagonizou o encontro de duas culturas que inevitavelmente começaram a fundir-se no lento processo de gerar algo novo. Poucos dias estavam vivendo dentro de Tenochtitlan, nessa estranha paz, quando chegou a notícia que os alarmou a todos e mudou as coisas. 2 espanhóis haviam sido assassinados em Veracruz, por guerreiros astecas. Com isso como argumento, Cortés tomou a decisão de capturar Montezuma. Eles, prisioneiros na cidade, decidiram prender o asteca. Foram falar com Montezuma em seu palácio e aí, sob fortes ameaças, lhe exigiram que se mudasse com sua comitiva a viver com eles, pois só assim podiam assegurar sua vida. Ele aceitou, anunciou à sua gente que era sua vontade a mudança e que ninguém fizesse violência alguma contra os convidados. Ninguém compreendeu, nem na época, nem agora, as razões de Montezuma. Nesse estado de coisas, os espanhóis viveram em relativa paz na mesma Tenochtitlan, por 7 meses. Hernán Cortés via seus sonhos convertendo-se em realidade. Não tinha um plano, esperaria a inspiração como sempre. Havia chegado a Tenochtitlan em paz, mas seus aliados índios em realidade esperavam a guerra. Um volume de riquezas considerável começava a ser enviado de Tenochtitlan para o rei Carlos V. O governador de Cuba, Diego Velázquez, que não perdoou Cortés e agora recebia notícias de suas façanhas, decidiu organizar uma armada sob o comando de Pánfilo Narváez, com o objetivo de tirar-lhe o comando e castigar-lhe severamente. Hernán soube que o cacique de Sempoala, seu antigo aliado, havia se unido a Narváez. Decidiu deixar Tenochtitlan temporariamente. O explorador partiu em maio de 1520, deixando para trás como garantia uma fortaleza com cerca de 500 homens comandados por Pedro de Alvarado. Por conta de uma forte chuva de granizo, as tropas de Narváez retiraram-se para suas instalações em Sempoala. Pouco depois da meia-noite, Cortés e seus homens atacaram de surpresa e Narváez foi preso. E ao reagir foi ferido e ficou cego de um olho. Em poucas horas, os soldados da expedição fizeram diversos prisioneiros,
e se apossaram das armas, dos navios e dos cavalos da expedição enviada por Velázquez. O cacique de Sempoala foi poupado para que voltasse a ser um aliado. Cortés chegou a Tenochtitlan em junho de 1520 e soube então que o estopim para a sublevação dos astecas foi um ataque por parte dos soldados espanhóis. Enquanto Cortés estava fora, os astecas obtiveram de Pedro de Alvarado a autorização para celebrar uma festa. Em honra a um deus, um jovem que levava um ano em preparação, recebendo todo tipo de luxo e prazeres, seria sacrificado ao deus do espelho de obsidiana. Pedro de Alvarado proibiu que houvesse sacrifício. Algo saiu do controle e degenerou em matança. Alvarado esteve disposto a arriscar a vida ao impedi-los. Os astecas se rebelaram, estavam armados. Já começadas as danças, os rituais e os sacrifícios, decidiram aproveitar a ausência de Cortés e enfrentar os espanhóis, mas não seria fácil para eles. Quando viram os cadáveres de seus guerreiros, os mexicas quiseram vingar seus mortos. O medo que sentiam diante do poder dos recém-chegados foi superado pelo ódio. E na mesma noite do massacre, na praça, os guerreiros sobreviventes contra-atacaram e forçaram os soldados de Alvarado a se refugiar no Palácio Fortaleza. Apesar dos problemas, Cortés quis que os espanhóis reagissem, e nas incursões feitas então sob seu comando, seus soldados mataram mais alguns índios, incendiaram parte do templo maior, mas não obtiveram a vitória contra aqueles que o ameaçavam. Ficou claro que, em Tenochtitlan, os espanhóis encontravam-se verdadeiramente sitiados no palácio. Cortés ainda teria tentado controlar a situação, ordenando que Montezuma saísse de seus aposentos e pedisse aos indígenas o fim da rebelião contra os europeus. Quando o líder asteca saiu na sacada do palácio para falar com a população, foi atingido por pedradas, que o levaram à morte em junho de 1520. Junto de Montezuma, Cortés se ajoelhou e pediu perdão. Chorou. Lhe suplicou que aceitasse o batismo cristão, coisa que não fez. Houve só uma solicitação por parte de Montezuma a Cortés, que cuidasse de seus filhos. Está cheia de paradoxos a conquista do México. O líder que foi depreciado e apedrejado pela multidão asteca, assassinado por seu próprio povo, foi cuidado e chorado pelos castelhanos. Depois de resistir por várias semanas de combates em Tenochtitlan, Cortés decidiu que o melhor a fazer nesse momento era sair da cidade, salvando o maior número possível de homens. Para viabilizá-la, os espanhóis construíram pontes de madeira que lhes permitiram atravessar os canais, que dividiam as calçadas e os levavam à terra firme. Ao partir, carregaram consigo todo o ouro, a prata e as joias que conseguiram transportar em seus cavalos, mas também nas vestes e nas mãos. Alguns jovens, inexperientes e sobrecarregados, chegaram a afundar no lodo ao sair da cidade. Na fuga, os espanhóis também levaram consigo um filho e duas filhas de Montezuma, além de alguns senhores índios. A retirada começou por volta de meia-noite, sob chuva e trovões. Procuraram ser discretos, mas foram vistos por uma índia, que alertou os soldados astecas. O embate então recomeçou com os espanhóis tentando resistir aos ataques, ao mesmo tempo em que procuravam escapar da cidade. Na luta, a artilharia europeia e parte do tesouro roubado foram perdidas ou abandonadas. Os sobreviventes, desesperados para fugir, pisavam sobre os corpos dos cavalos e dos próprios companheiros feridos ou mortos na batalha. Segundo Francisco de Gomora, cerca de 200 homens e foram abandonados por Cortés. A data de 30 de junho de 1520 ficaria conhecido na Espanha como La Noche Triste. Na confusão, os espanhóis não sabiam para onde ir, mas foram ajudados pelos tlaxcaltecas, que os guiaram de volta a Tlaxcala, com os astecas em seu encalço. Muitos sobreviventes estavam feridos, e todos estavam cansados, sujos e famintos. Em 1520, um navio aportou na costa de Veracruz, comandado por Pedro Barba a mando de Velázquez, com ordem de levar Cortés preso de volta para Cuba. Pedro Barba e os 13 soldados que o acompanhavam aceitaram juntar-se a Cortés em troca de promessas de enriquecimento. O objetivo de Cortés era estabelecer uma organização que garantisse a disciplina dos soldados e evitasse pilhagens particulares. Assim, apelou para a religiosidade dos espanhóis.
Destacou nas ordenanças que o principal motivo da luta espanhola na América era o combate às idolatrias e a implantação da fé católica. Portanto, os cristãos que estivessem em sua companhia deveriam observar os melhores costumes e ordens possíveis, tanto para o serviço de Deus Nosso Senhor e da Sacra Católica Majestade, como para ter cuidado em relação aos inimigos, já que era a mais belicosa e astuta gente em guerra. Determinou então a construção de 12 embarcações pequenas e rápidas, bergantins, pois pensava chegar até os astecas também por água, já que a cidade ficava sobre um lago. No longo trajeto de Tlaxcala até Texcoco, os espanhóis passaram pelo povoado de Calpulalpan. Na ocasião, o vilarejo estava deserto, abandonado pelos habitantes. Por lá havia crânios expostos, couro de cavalos e restos humanos, provavelmente resultado de sacrifícios religiosos. Em uma parede próxima aos ossos havia uma inscrição a carvão em espanhol, com os dizeres: "Aqui esteve preso e sem ventura Juan Yuste", com outros muitos cristãos que trazia em minha companhia. Cortés aproveitou a descoberta para motivar seus homens a seguir em frente, com a determinação de, como cristãos, eliminarem práticas demoníacas como essa que havia vitimado Yuste e seus soldados. A conquista de Tenochtitlan ganhava cada vez mais tons de cruzada. Em março de 1521, Cortés considerou que não havia mais obstáculos entre os conquistadores de Tenochtitlan. Entre seus aliados indígenas estavam guerreiros de várias regiões. Agora os índios aliados eram mais de 150 mil. Podemos concluir, como alguns historiadores o fizeram, que a conquista de Tenochtitlan foi consequência de uma guerra entre índios, mais do que representar um conflito de europeus versus indígenas. Todos os povos nahuas, herdeiros de 3.000 anos de cultura e civilização, estavam violentamente divididos quando a história os levou ante seu encontro decisivo. Os astecas juntaram armas e armazenaram pedras, flechas e mantimentos, e conseguiram reunir perto de 300.000 soldados e milhares de canoas para a luta. Diversos combates ocorreram, tanto em terra como na água. Apoiado pelos soldados que atacavam por terra, os bergantins espanhóis conseguiram eliminar cerca de 500 canoas e tomar o forte, que protegia uma das entradas da cidade. Pouco tempo depois, os bergantins fecharam as saídas da cidade e deixaram finalmente Tenochtitlan, isolada e cercada. A partir desse momento começaram as incursões para dentro da cidade. Em uma delas, Cortés ordenou a derrubada dos ídolos do Templo Maior e o incêndio do palácio onde ele mesmo havia se instalado em sua primeira chegada, além de queimar outras construções. Aterrorizar os espanhóis fazia parte da tática defensiva dos mexicas, que todas as noites organizavam festas iluminadas e ruidosas no templo mais alto de Tlatelolco, ao som de gritos, tambores e trombetas, e então sacrificavam os inimigos em homenagem ao seu deus. Nessas cerimônias, acreditavam que o deus lhes prometia vitória em poucos dias. Em julho de 1521, os homens de Cortés conseguiram tomar o palácio de Cuauhtémoc e já eram donos de 3/4 da cidade. Dias depois, nuvens de fumaça saíam das pirâmides de Tlatelolco. Eram soldados comandados por Pedro de Alvarado, que haviam atingido o local e incendiaram aqueles prédios. Cortés foi até lá para se encontrar com Alvarado. Juntos subiram ao topo de uma das pirâmides, e com uma visão panorâmica perceberam que faltava pouco para a conquista se consolidar. Os guerreiros astecas sucumbiam aos contínuos combates, e os sobreviventes, cada vez mais angustiados, passavam a desejar o fim da guerra, qualquer que fosse o custo. O desespero dos astecas deve ter aumentado quando uma bola de fogo, provavelmente um cometa, cruzou o céu da cidade, o que foi interpretado por eles como um anúncio do fim dos tempos. Os espanhóis também fariam interpretações religiosas a partir do fato de Cuauhtémoc, líder asteca, ter sido capturado no dia 13 de agosto, considerado o dia de São Hipólito. A palavra Hipólito tem 2 sentidos para os católicos. Como derivada de hiperlitos, sobre a pedra, pode significar fundado em Cristo, sendo a captura do líder o início da cristianização dos nativos. Diante de Cortés, Cuauhtémoc pediu que o matassem ali mesmo, em público, mas o capitão se negou a fazê-lo, e ao contrário, prometeu-lhe um tratamento justo e generoso.
Com a captura de seu líder, os astecas pararam de combater e se deram por vencidos. A cidade do México, como Tenochtitlan passou a ser chamada pelos espanhóis, não era igual à antiga. Seu centro foi ocupado por igrejas católicas e casas com arquitetura europeia. Enquanto isso, os antigos habitantes tiveram que se estabelecer na periferia, em bairros mais simples e humildes. Dessa maneira, ficava evidente quem eram os novos donos da terra. Quem foi Hernán Cortés? Herói ou bandido? Civilizador ou genocida? Todos nós sabemos que a história humana não é escrita preto no branco. Não se trata de filmes de Hollywood, mas da mais palpável realidade humana. Cortés foi um amante da mestiçagem. O amor de sua vida chamaram Marina. Não se sabe o nome indígena dela. Sempre fez o que a senhora Marina lhe disse. Declarou a guerra e firmou a paz, sempre guiado por sua palavra. Foi ela que falou em seu encontro com Montezuma. Ela que logrou as alianças com os povos. 2 esposas espanholas teve Cortés, e ambas por obrigação. Ele viu cair os ídolos do Templo Maior em 1521. Colocou uma cruz e retirou a Tonantzin, deus asteca, para colocar em seu lugar a Virgem de Guadalupe. Se aliou aos franciscanos para evangelizar, não para impor uma religião em castelhano, mas sim para adaptá-la em Nahuatl, a língua que quis fazer oficial na Nova Espanha, nome colonial do México. O mais depreciável de seus comportamentos havia sido com o último guerreiro asteca, não por derrotá-lo, mas por não vitimá-lo com a morte honrosa que merecia. Sempre se desculpou dizendo não conhecer os costumes. Cortés não deixava de ser cristão devoto, e assim era toda a sua visão de mundo. Aquele 13 de agosto de 1521, talvez o dia mais importante de sua vida, seus homens capturaram a Cuauhtémoc e o colocaram diante dele. A grande Tenochtitlan havia caído. O último senhor asteca olhou firmemente a Cortés. Fiz tudo em meu poder para defender minha cidade e aos meus. Toma teu punhal e mata-me. Como poderia ele haver compreendido nesse momento o sentido da guerra entre os astecas? O último Tlatoani foi capturado em batalha. Jamais um guerreiro asteca havia sentido desonra por isso, mas o que se seguia era a dignidade do guerreiro sagrado, morrer sacrificado. Essa gloriosa morte foi o que solicitou, e o conquistador a negou por uma ideia cristã de perdão. Devia dar-lhe esse privilégio e não a infamante morte que lhe deu, pendurado em uma árvore como os traidores. Hernán Cortés o sabia, essa era a grande falta que pesaria em seu juízo final, e talvez não seria perdoada. A maior questão sempre foi compreender como um pequeno número de espanhóis foi capaz de tomar uma enorme cidade, poderosa, temida e que contava com milhares de guerreiros indígenas. A resposta deve ser buscada principalmente na lógica do mundo indígena e dentro da história da América pré-hispânica, com seus dilemas próprios. É possível concluir que o triunfo espanhol se deveu à imensa capacidade de Hernán Cortés e seus soldados de estabelecerem alianças com os povos que eram rivais de Tenochtitlan. Cortés foi talentoso o suficiente para reconhecer essa oportunidade e hábil na medida certa para, com a ajuda de intérpretes, articular politicamente a seu favor os interesses dos líderes locais, contrários a Tenochtitlan. Deixe nos comentários a sua opinião, suas impressões sobre a figura de Hernán Cortés, e como você o vê, como um civilizador ou como um imperialista que destruiu toda uma cultura. Não deixe de se inscrever no canal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.